Apresentar rapidamente o professor, então, e só comunicando que a gente está gravando, né? Depois vai ser disponibilizado o vídeo. Então, hoje, pessoal, bom, para quem não me conhece, eu sou Carlos Londe, eu sou um dos coordenadores da pós-graduação, juntamente com a Letícia Maculan, que é registradora civil e notas do Barreiro, em Belo Horizonte, e da Daniela Bolivar, que é assessora da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte. Eu atualmente sou registrador de imóveis na comarca de Senador Firmino, na zona da Mata Mineira, e fui tabelião de protesto por mais de 7 anos, sempre em Minas Gerais. Hoje nós temos a grata satisfação de ter o professor André Vilaverde aqui conosco. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas é uma pessoa que me foi muito bem recomendada. Todo mundo fala super bem do professor André e temos alguns amigos em comum. E escolhemos o tema que foi o tema que ele já trabalhou, que é a multipropriedade, né? Um tema aí do direito imobiliário, que é muito novo aqui no Brasil, foi recentemente incluído no Código Civil brasileiro, e acho que nós vamos poder aprender muito com o professor André hoje sobre esse tema, e vou passar direto a palavra para ele, porque é o nosso convidado que tem a palavra mesmo, e é dele que nós queremos obter os ensinamentos hoje. Muito obrigado, professor, por ter aceito o nosso convite, e a palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo Carlos. Dizer que fiquei muito feliz com o convite da professora Letícia, né? Quero mandar aí um grande abraço para todo mundo, né? Fiquei feliz mesmo, feliz em falar sobre direito e principalmente falar sobre um instituto que eu acredito muito, viu, Carlos? Acredito que tem alguns institutos jurídicos que nós não imaginamos o quanto ele pode impactar na vida das pessoas, né? Então, agradecer de coração mesmo a professora Letícia, Carlos, agradecer a Kelly, né, que é quem está organizando aí a parte da tecnologia, né, e mandar um grande abraço para todo mundo. Quem puder, eu estou no celular também, então às vezes não consigo ver todo mundo, volta e meia eu vou passar aqui o dedo aqui para poder ver todo mundo e poder cumprimentar todos vocês, dizer que é uma grande honra poder falar para vocês aqui dessa pós-graduação, nessa conversa. E eu queria pedir para Carlos se a gente pudesse fazer um formato mais de entrevista e de abrir para perguntas, que eu acho que é mais produtivo, né? Eu tenho participado de várias lives assim, e só o professor falando sobre aquele instituto fica um pouco cansativo, né? Essa interação já de longe é tão difícil. Então, eu queria pedir para que vocês participassem, quem quiser depois abrir o microfone e perguntar, se ficar com alguma dúvida em qualquer coisa que eu estiver falando aqui, eu acho que é bem mais produtivo nós conversarmos sobre esse Instituto da Multipropriedade do que eu ficar falando igual um papagaio aqui, falando sobre a lei, falando sobre o livro que nós escrevemos, e aí espero contribuir aí com todos vocês, beleza? Então, dizer que é uma grande honra estar aqui falando com vocês. E não só isso, que vai ser muito importante para a formação de vocês também, de saber um pouco mais sobre o Instituto, que parece ser novo, nele ainda é um bebezinho, né, legislativo no Brasil, né, multipropriedade como direito de propriedade, como regime de condomínio, que é o que a nossa legislação tratou, né, diferente de outras legislações que optaram por outros modelos, optaram por ser direito real de coisa alheia, outras legislações que optaram por instituir a multipropriedade como não direito real, mas direito somente obrigacional, mas nós vamos falar sobre isso aqui nessa nossa conversa. Então, já deixo aberto para vocês aí e para meu querido amigo Carlos, a quem eu agradeço pelo convite, para que vocês possam pergunta no chat e a gente já vai conversando aqui. Posso confiar em vocês, então? Se vocês quiserem perguntar aí, Débora, pessoal, fiquem à vontade, fiquem à vontade. Eu só sou um instrumento aqui para falar um pouco mais sobre esse instituto com vocês. Mas vamos lá. O que é importante da gente saber
sobre a multipropriedade. Como eu disse para vocês, pessoal, e estou falando aqui numa pós-graduação, né, ou seja, a gente está falando além da graduação. Poucas pessoas devem ter visto esse instituto, porque ele inicia agora a parte legislativa agora no ano de 2018, dezembro de 2018, né, a Lei 13.777 de 2018. Então, muito pouca gente falou já sobre esse instituto como aspecto legal e também, durante a graduação, tenho quase certeza que ninguém ouviu. Para quem quiser depois acompanhar, eu sou coautor desse livro aqui, certo? Quem quiser tirar um print e depois colocar aí nas suas redes sociais, ó, Comentários à Lei da Multipropriedade, Lei 13.777 de 2018, que eu escrevi junto com um grande amigo lá de São Paulo, que é o juiz auxiliar da Corregedoria de São Paulo, meu querido amigo Alberto Gentil de Almeida Pedroso, o meu querido amigo Carlos Elias de Oliveira, que é um dos maiores juristas do Brasil, né, um cara espetacular, um dos maiores conhecedores sobre multipropriedade do Brasil e talvez do mundo, e o meu amigo Fabrício Pettinelli, que é registrador de imóveis lá no Paraná, também um cara espetacular, assim, um estudioso do direito notarial e registral. E aí a gente faz comentários pontuais em relação à lei, não aprofundamos muito, mas eu acho que é muito importante, né, essa leitura e nós escrevemos esse livro pensando justamente assim, nessa nova sociedade, né, que quer coisas muito rápidas, quer coisas mais de rede social. Então, esse livro aqui, bem interessante, nós falamos sobre diversos comentários sobre a Lei 13.777. Mas vamos lá. Por que é importante vocês estudarem a lei de multipropriedade? Em primeiro lugar, aquilo que eu disse para Carlos, pessoal, alguns institutos jurídicos, eles transformam a sociedade brasileira. Por exemplo, se vocês estudarem qualquer pesquisa social ou econômica que tenha por marco a alienação fiduciária de bens móveis, vocês vão verificar o seguinte, que este instituto jurídico foi responsável por uma das maiores modificações, por uma das maiores evoluções da economia brasileira, porque permitiu a chegada de fábricas de automóveis, uma evolução da indústria automobilística como nunca vista no mundo, nós tivemos no Brasil. Isso graças a quê? A um instituto jurídico, a alienação fiduciária de bens móveis, que permitiu, vocês já sabem bem mais do que eu, estão estudando na pós-graduação, o que é a alienação fiduciária, né, o negócio jurídico, que você dá em garantia, né, o bem, e isso permitiu uma alavancagem do crédito e uma possibilidade de que várias pessoas adquirissem seus bens móveis. Nós tivemos depois aí a criação, por exemplo, do SFH, do SFI, né, o Sistema Financeiro de Habitação, o Sistema Financeiro Imobiliário, e a Lei de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. Qualquer pesquisa que vocês fizerem em relação à evolução de moradias no Brasil, a concessão de crédito imobiliário, com certeza você vai ter como divisor de águas a lei de alienação fiduciária. A lei que permite, que dá parâmetros de alienação fiduciária dos bens imóveis. Mas, professor, por que o senhor está falando de alienação fiduciária e o nosso assunto é multipropriedade? Por quê? Porque eu acredito que o Instituto da Multipropriedade também tem esse mesmo condão, também tem essa mesma possibilidade de alavancar a economia brasileira como nunca vista antes, principalmente na questão da segunda moradia, porque a multipropriedade, ela tem em tese o seu maior aspecto econômico, financeiro, na segunda moradia ou nas moradias para lazer, né? Chácaras, casas de praia, casa de campo e coisas do mesmo modelo. Então, estudem bastante esse instituto, porque quem se especializar, quem entender como é a multipropriedade,
a complexidade da multipropriedade, a quantidade de agentes envolvidos na estruturação de uma multipropriedade para que ela seja bem-sucedida é, assim, impressionante. E um desses aspectos, que é aquele que eu vou conversar com vocês hoje, é o aspecto jurídico, né? É muito importante que tenha uma assessoria jurídica para que alguém dê a esse instituto jurídico, né, que pode revolucionar a economia brasileira, a economia de um lugar, ter uma assessoria jurídica, tanto preventiva quanto contenciosa. Então, vocês estão no lugar certo, no caminho certo, na hora certa, que é aprender o Instituto da Multipropriedade. Mas então, vamos lá. O professor Carlos disse que, e eu também falei isso para vocês, que é um instituto novo, né? Mas a multipropriedade não é tão novinha assim. Ela deve ser mais ou menos da minha idade, deve ter aí, aqui no Brasil, já várias multipropriedades aí que já estão passando de 2, 3 gerações, né? Ainda sem o aspecto legal que nós temos hoje, uma proteção jurídica. E por que eu digo isso para vocês? Em 2 anos, nós tivemos um aumento considerável de multipropriedade no Brasil. Então, nós tivemos uma parada nesse instituto com a pandemia, né? A partir de março de 2020, vinha numa crescente, né, o Instituto da Multipropriedade, porque os empreendedores, os investidores, os financiadores de negócios imobiliários viram uma segurança jurídica nesse Instituto da Multipropriedade. E aí começaram a investir, lógico, com muito mais segurança do que era antes da elaboração da lei. A lei trouxe um aspecto de segurança para o empreendedor, para o financiador e principalmente para os adquirentes da multipropriedade, o que alavanca o crédito, o que permite com que esse instituto cresça. E isso vem de alguns aspectos que eu vou falar para vocês aqui, que a legislação trouxe. Às vezes a legislação, por ser muito nova, ainda tem alguns aspectos que precisam ser melhorados, e eu vou falar isso para vocês aqui nessa aula, mas é uma legislação muito moderna, muito moderna. Por exemplo, eu não vou falar isso na aula aqui, mas a legislação de multipropriedade, já antes da pandemia, já tem a previsão de reuniões online. Então, olha, muito legal. Tanto que tem várias pessoas que estão utilizando de forma subsidiária a legislação da multipropriedade para fazer reunião de condomínio online. E essa previsão está na Lei 13.777 de 2018. A doutrina nos diz que esse instituto ele nasce na França, certo? Mas ele é difundido mesmo nos Estados Unidos. Então, quem já foi aí para Orlando, por exemplo, quem já foi lá na Disney, quase todos os negócios imobiliários lá de Orlando têm um modelo, não é a mesma multipropriedade que nós temos, viu, gente? A nossa multipropriedade, ela é diferente de quase todos. Tem alguns aspectos do modelo francês, tem alguns aspectos do modelo americano, tem alguns aspectos do modelo alemão, mas é uma multipropriedade que alguns doutrinadores chamam até de multipropriedade brasileira. Então, nós temos o nosso modelo de multipropriedade. Tranquilo? Mas vamos lá. Mas, professor, o que é a multipropriedade, então? Para vocês terem uma definição jurídica de multipropriedade, eu vou pedir autorização para vocês. Eu não gosto muito de ler artigo, mas eu vou ler aqui com vocês o artigo 1358-C do Código Civil, que diz o seguinte, ó: multipropriedade é o regime de condomínio, e aí nós já temos a natureza jurídica da multipropriedade, ou seja, multipropriedade é um condomínio, é uma espécie de condomínio, ou seja, um instituto que permite que várias pessoas sejam proprietárias de um mesmo imóvel. Aí vocês vão lembrar lá das aulas da graduação, do condomínio comum, condomínio necessário, condomínio edilício, vários tipos de condomínio. Nós temos mais uma espécie de condomínio, então, agora, que é o condomínio em multipropriedade.
Tranquilo? Então, multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários, e isso é muito importante que vocês tenham em mente, que a multipropriedade, o condomínio, a opção do legislador foi em que cada um dos condôminos, ele é proprietário. Proprietário, por exemplo, lá em Portugal, ele não é proprietário. Em Portugal é uma espécie de direito real de uso. Em outras legislações, o legislador optou por ser um direito obrigacional. Então, aqui, o legislador fez a opção em que cada multiproprietário ele é proprietário de um mesmo imóvel e é titular de uma fração de tempo. E aí eu vou pedir licença para vocês para parar nessa parte aqui. Quem estiver anotando, escreva esses 3 termos. Fração de tempo. Fração de tempo. Mas fala por quê, professor, que o senhor me pediu para falar, escrever fração de tempo? Sabe por quê, gente? Esse termo, fração de tempo, ele é utilizado de 3 formas na legislação, na Lei 13.777 de 2018. Como assim, professor? De vez em quando a lei chama André Vilaverde de André Vilaverde, certo? Em outros momentos ela fala assim, olha, é André Vilaverde, mas não é André Vilaverde, viu? É Joira Martinelli, que é minha esposa. Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com um instituto com o outro. E depois ele fala assim, olha, eu vou falar aqui para vocês André Vilaverde, mas não é André Vilaverde. Na verdade, é Carlos Londe. Ou seja, a legislação traz com o mesmo nome, 3 institutos jurídicos e faz uma confusão danada, Então, assim, e nesse início do artigo aqui, o artigo 1358C, quando ele fala em fração de tempo, na verdade, ele não está querendo dizer fração de tempo. Nesse momento aqui, ele está querendo dizer que é uma unidade periódica. Ou, como eu descrevo no livro, juntamente com meus amigos, nós colocamos que é uma unidade autônoma periódica. Vocês lembram da unidade autônoma do condomínio edilício? Quem tiver comigo disse lembra, por favor, lembrem. Lembram? Ufa, ainda bem, Débora, obrigado. Lembro. Então, a unidade autônoma do condomínio edilício é o que nós chamamos aqui de unidade autônoma periódica. Poderíamos chamar também de unidade autônoma de multipropriedade. Então, não sei ainda como vão se consolidar esses termos na legislação. Mas uma coisa que nós precisamos diferenciar é o seguinte: esse item aqui não é fração de tempo, certo? Então, a gente deveria riscar aqui no artigo 1358C e dizer o seguinte, ó, multipropriedade é um regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma unidade autônoma periódica, tranquilo? A qual corresponde à faculdade de uso, gozo, com exclusividade da totalidade do imóvel a ser exercidas pelos proprietários de forma alternada. Esse é o conceito de multipropriedade que a legislação traz aí para a gente. E o que é importante vocês saberem disso aqui, gente? Aí eu queria pedir a atenção de vocês pelo seguinte: tem um grande amigo meu aqui do Recife, que ele é professor de Direito Empresarial e é tabelião aqui, que é o meu querido professor Ivanildo. E o professor Ivanildo, desde o início da legislação, ele faz uma crítica muito grande, pessoal, no seguinte sentido. Ele diz o seguinte, e ele tem razão, entendeu? Eu dou razão para ele nesse aspecto. Ele fala assim, gente, estão acabando com o nosso Código Civil. O nosso Código Civil está virando uma coxa de retalhos. Porque vocês verificaram aqui que eu falei para vocês qual que é o nome do artigo? Alguém lembra aqui? 1358 C. Mas vai o 1358D, E, F, G, H, I. Meu Deus, professor, quase que não dá. Entendeu? Se o nosso vocabulário não fosse tão grande, não daria. E o professor Ivanildo faz uma crítica muito grande a isso. Mas eu entendo essa crítica em relação ao Código Civil,
Mas, da mesma forma, eu fico pensando no aspecto, em professor Carlos, no aspecto didático e até no aspecto de esse instituto ser mais divulgado. Porque vocês querem ver uma coisa? Alguém aqui já ouviu falar de um instituto, que para mim é um instituto sensacional também, de regularização fundiária, que poderia resolver, olha, colocar por baixo aqui mais 70% dos casos de regularização fundiária do Brasil, que é um instituto que se chama Condomínio Urbano Simples. Vocês já ouviram isso, esse instituto? Já estudaram aí na pós? Eu já. Já estudou? Ele está em Ainda qual não, artigo? professor. Ainda não, porque as duas aulas sobre regularização urbana ainda elas estão marcadas agora para o final de outubro ou começo de novembro, não me lembro. Eu vou dar 4 aulas e 2 aulas são especificamente sobre REURB, né? Beleza. Então, nós vamos ter uma carga de 8 horas aproximadamente sobre regularização urbana. É pouco, show de bola, mas dá para a gente pegar o todo e lá a gente fala do direito de laje, a gente fala do condomínio urbano simples, a gente fala da uso campeão, entre aspas, administrativa, vamos discutir se existe isso ou não. Então, nós temos esse assunto, mas a REURB como um todo é um instituto sensacional. Infelizmente, é muito pouco usado ainda, principalmente nos interiores nossos, né? Mas, se Deus quiser, vamos difundir. Mas, olha, professor Carlos, o que eu queria é o seguinte, quem tiver computador aí, abre aí o Código Civil, entendeu? E encontra para mim, que eu não estou achando aqui, em qual artigo que está o condomínio urbano simples. Veja se alguém consegue dar um Ctrl L aí e veja onde que está o condomínio urbano simples. Você vai achar na 13465, né, professor? Justamente. E aí, todo mundo estuda o Código Civil, encontra lá o direito de laje, está lá no Código Civil, encontra a multipropriedade, está lá no Código Civil, encontra até o condomínio edilício, que estava numa legislação especial e foi trazida aqui para o Código Civil, encontra diversos institutos, mas quando ele vai procurar o condomínio urbano simples, ele vai encontrar em uma legislação que trata de mais ou menos uns 70 institutos, mais ou menos, tem instituto tributário nessa lei, uns 90 mil institutos nessa legislação, e lá perdido em 3 artigos, artigos 61, 62 e 63, nós encontramos lá o condomínio urbano simples. Perdido lá no meio, perdidinho. Aí essa lei revoga um monte de coisa e cria um monte de coisa, coloca inclusive vários institutos no Código Civil, mas o legislador esqueceu de colocar esse instituto que é tão importante. E, gente, só um resumo para vocês assim, o que é o condomínio urbano simples? Alguém conhece, alguém da família aí em Minas Gerais, por exemplo, que fez aquele puxadinho no fundo da casa? O cara morava aqui, aí ele casou, não tinha como comprar um imóvel, aí dividiu o imóvel ao meio, né, fez aqui só aquela passagemzinha para o carro e lá no fundo fez aquela kitnet. Não é isso? Isso é muito comum. Aqui em Recife é o que tem. É só o que tem aqui. E aí, gente? O condomínio urbano simples é para regularizar esse tipo de imóvel. Para permitir com que essa pessoa, o cara separou da mulher e aí não pode mais, entendeu? Ele tem que vender, tem que ter autorização da sogra. O Instituto do Condomínio Urbano Simples, justamente para permitir a abertura de uma matrícula, né, no modelo de condomínio urbano simples, que é trazido nesses 3 artigos aqui, de forma de um instituto de regulação fundiária, de abrir uma matrícula autônoma para aquele imóvel, para aquele puxadinho. Sempre que eu falo, professor Carlos, as pessoas dizem que a laje é o puxadinho, né? Mas a laje não é o puxadinho. O puxadinho, na verdade, é o condomínio urbano simples. Né? Verdade. Porque na laje nós temos ela, ou ela é para cima ou para baixo, né? Agora, o condomínio urbano simples é o puxadinho. Eu costumo falar, quando eu dou as aulas de regularização urbana, eu costumo colocar uma coisa que eu acho que a gente precisa, se você não entender isso, você não entende nada de regularização urbana, na minha opinião. Que é o seguinte, o plano diretor, ele é um olhar para frente.
né? Ele é prospectivo. Como eu quero a minha cidade daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos? E aí você traça um plano diretor para que a cidade cresça para aquele local, para que as calçadas tenham ali 1 metro, 1,20 m, 1,5 m de largura, para que você tenha ruas largas, etc, etc, etc. Maravilha. A REURB, ela é um olhar para trás. Vamos pegar tudo que foi feito errado para trás e vamos regularizar como uma forma de você colocar esses imóveis no mercado. Você permite que esses imóveis sejam dados em garantia, por exemplo, diminuindo os juros que a pessoa vai pegar, ou muitas vezes nem diminuindo, permitindo que a pessoa pegue um empréstimo. Justamente. Né? Então, assim, a REURB, ela é um olhar para trás, para a gente tentar resolver as irregularidades do passado, enquanto o plano diretor ele é um olhar para frente. E eu não tenho dúvida de que, quando os municípios perceberem o potencial de arrecadação que eles estão perdendo ao não fazer essas regularizações fundiárias, eles vão imediatamente ficar ao lado dos cartórios de registro de imóveis para que a gente possa fazer as regularizações fundiárias. Né? A regularização fundiária ela é composta de 7 etapas, sendo que dessas 7 etapas, a última é feita no RI, 5 necessariamente são feitas na prefeitura, e a primeira pode ser a prefeitura ou pode ser uma série de outros legitimados. Né? Então, eu tenho renúncia de receita. Perfeito, Paulo. Semana passada, sexta-feira, eu gravei um podcast, eu, a Raquel Garcia e a Joyce e a Letícia também, nós gravamos um podcast aqui para o Cedim, que era como o município pode aumentar a receita sem aumentar carga tributária com os cartórios. E nós falamos de 2 institutos, o protesto de CDA e as regularizações urbanas. Né? E nós poderíamos ter falado de regularização rural, porque regularização fundiária rural é outro ponto importantíssimo. Né? E dentro da regularização nós temos aí diversos institutos. O senhor citou 3. O senhor citou Laje, o senhor citou Condomínio Urbano Simples. Condomínio Urbano Simples, eu falei da Usucapião. E nós temos a REURB nominada, que pega tudo que foi construído antes de 76 e fala o seguinte: olha, se não caiu até agora, é porque está bem feito, então vamos regularizar, papelada quase zero. Então, assim, bem facilitado para a pessoa fazer ali. Estou vendo as mensagens do Paulo aqui, o Paulo está falando renúncia de receita. Concordo plenamente, Paulo, a gente tem que atuar junto do Ministério Público, junto do Poder Judiciário também nessas questões. Você falou que no seu município não tem legislação de REURB. Veja, a Lei 13.465 e o Decreto 9.310, se não me engano, a lei é de 2017, o decreto de 2018, você não precisa ter legislação municipal falando sobre a REURB. A legislação federal, ela basta. O que você vai precisar de alguns atos do prefeito. Um decreto para a gente ver quem vai ficar na REURB-S, quem vai ficar na REURB-E, por exemplo. Você tem um decreto, um outro ato para instituir, para começar o processo da REURB dentro da prefeitura. Eventualmente vão ter alguns atos ordinatórios ali de despesas, porque na REURB-S é a prefeitura que arca com eventuais obras de infraestrutura, etc. Né? Então, assim, não é necessária legislação municipal para que o município possa fazer a REURB. Basta que algum legitimado requeira, né, que estejam presentes os requisitos. E para você negar uma REURB, eu vejo assim, basicamente um motivo para você negar a REURB é você falar que aquele núcleo urbano não tem características urbanas, ou melhor, que aquele núcleo informal não tem características urbanas. Porque, tirando isso, eu não vejo outro motivo para você negar começar uma REURB. Né? E esses institutos têm, sim, um potencial para aumentar a arrecadação. E aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária, porque você passa a cobrar de quem hoje não paga.
né? E isso é uma realidade de interior muito grave. Aqui em Minas, pelo menos, em Senador Firmino, eu posso falar que a grande maioria das pessoas que pagam são aquelas que menos têm condições, né? E aí eu vi que você colocou aqui questão de chakras, etc. Essa questão de chakras dá uma aula só sobre isso. Paulo, Só vamos sobre deixar isso. para frente, vou voltar a palavra para o professor André, né? Mas é muito Alguém legal. está perguntando aqui Muito se esse legal. podcast... Só terminando, alguém perguntou aqui se o podcast está Tranquilo. gravado. Tá, ainda não está disponível. Tá, a gente vai fazer, foi gravado sexta-feira e nós estamos editando lá, o pessoal do Cedinho está editando, vai estar disponível em breve. Tá? Mas devolvo a palavra para o professor André aí. Oh, beleza, tranquilo. Deixa eu colocar para carregar aqui o celular. Aí ficou bom agora. Mas vamos lá. Mas por que eu falei isso para vocês, gente? Da importância, né, apesar dessas críticas de alguns doutrinadores, do meu querido professor Ivanildo aqui do Recife, de esse instituto estar no Código Civil. Justamente para que nós estamos falando dele hoje, talvez porque ele está no Código Civil. Né? Apesar de estar lá no 1358, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, mas ele está no Código Civil e nós estamos falando sobre ele, talvez por isso, porque o Instituto aí do Condomínio Urbano Simples, que está perdido lá em 3 artigos, qual que é a lei do condomínio urbano simples? Olha, rapaz, eu acho que é 13.4.6, a pessoa não vai conseguir daqui a um tempo nem lembrar de qual que é a legislação que está. Um instituto sensacional. Vocês precisam estudar, quando tiverem aula aí com o professor Carlos, estude esse instituto, porque você vai poder modificar a realidade da sua vida. Às vezes você tem um problema familiar que pode ser aplicado nesse instituto, ou você vai poder resolver uma realidade da sua cidade, do seu estado, e com isso você vai ajudar aquilo que nós estamos, o propósito nosso de vida, que é o quê? Fazer desse mundo um lugar melhor. Então, se você consegue, aprendendo um instituto jurídico da formalidade, porque nós temos essa ilusão, né, Carlos, de que as pessoas não vão fazer negócios desses imóveis, eles vão ser negociados. Esses imóveis vão ficar na informalidade e vai ter o contrato de gaveta. É uma ilusão de que eles não serão negociados. Né? Sempre. E aí, isso o Carlos falou. Então, o Instituto de Regulação... Não, tem um estudo do Banco Mundial, até o Zé Celso, que é o registrador de imóveis de Itabira, ele sempre coloca, que fala o seguinte, que a irregularidade fundiária ela está na base do subdesenvolvimento econômico. Isso. Olha a repercussão que um trabalho dentro do registro de imóveis e dentro da prefeitura pode ter nacionalmente. Né? Então, isso realmente com certeza. E isso vai depender da atuação de nós juristas. Né? O jurista estudar esses institutos, não ter medo desses institutos, dar segurança jurídica para as pessoas, de falar, não, dá para fazer a reabilitação fundiária, dá para fazer a multipropriedade, sim. É um instituto que pode transformar as segundas moradias do Brasil, que estão hoje subutilizadas, que não estão cumprindo a sua função social, né, em razão de diversos aspectos que hoje você tem, mas precisa de quem? Um conhecimento jurídico para falar para o empreendedor assim, falar, olha, pode fazer, porque o aspecto jurídico eu sei, eu vou te dar todo o subsídio necessário para que você faça a instituição, para que você faça o condomínio. Mas dá para fazer a multipropriedade dentro de um condomínio edilício? Dá para fazer, mas aí é mais complexo. E aí precisa de quê? Precisa de mais estudo. E aí o advogado vai cobrar mais caro, com certeza, porque você precisa de mais estudo. Se é mais complexo, com certeza vai precisar de alguém que seja um especialista nessa área, né? que se especialize e faça aquilo que nenhuma outra pessoa faz. E nesse instituto, pessoal, presta atenção aqui que eu vou falar para vocês. Alguns institutos jurídicos permitem que alguns advogados fiquem milionários. Milionários por quê, gente? O que deixa um profissional? Por que vocês acham que o Neymar ganha tantos milhões? Por quê? Porque o Neymar consegue fazer algo que poucas pessoas no mundo conseguem fazer. Então, é um cara que consegue colocar na frente de uma televisão 1 bilhão de pessoas. Então, você consegue fazer isso, Carlos? Eu não consigo colocar 1 bilhão de pessoas na frente da televisão.
Ah, então, será que ele ganha, é só porque ele joga bola bem? É por isso também, mas porque ele consegue fazer algo que ninguém faz. E se você hoje que está assistindo essa aula aqui, você se especializar no Instituto da Multipropriedade, e quando o empreendedor chegar e falar assim, olha, eu preciso, né, dos diversos agentes para a instituição de uma multipropriedade, um dos principais é a assessoria jurídica, porque é algo muito complexo, muito complexo. Eu vou falar assim de forma bem superficial de alguns aspectos que são complicados da multipropriedade. E aí precisa de quê? De um jurista, de alguém que é especialista, e se você é especialista, você vai ser o Neymar. Né? Então, o Neymar, com certeza, você vai ganhar. Por que algumas profissões ganham muito mais? O cirurgião plástico lá, o Ivo Pitangui, ganha mais do que o cirurgião plástico aqui de Senador Firmino. É porque ele faz aquilo que quase nenhuma outra pessoa faz. Então, por isso que ele pode cobrar mais. Então, vocês estão diante de um instituto sensacional, um instituto novo, um instituto que as pessoas estão querendo investir. Após a pandemia, agora então, escuta o que eu estou falando, gente, vai ter uma corrida para que as pessoas tenham um novo modelo de vida e que as pessoas valorizem mais o quê? O lazer, valorizem mais os aspectos de viver a vida, né? Não só trabalhar e morrer, não, trabalhar, viver a vida, ter momentos de lazer. Isso vai envolver o quê? Alguém vai ter que encontrar negócios jurídicos para satisfazer esses problemas que as pessoas têm, problemas que eu falo no bom sentido, né? Uma dor que essa pessoa tem. E o que é? Um desses é a multipropriedade. Tem diversos já, está faltando no mercado pessoas com especialização em multipropriedade. Os que já estão no mercado, que sabem sobre isso aqui, já estão falando, olha, eu não tenho como fazer mais, porque o meu horário, eu só tenho 24 horas por dia e eu não consigo mais da demanda que eu tenho. Então, quem se especializar nisso aí, vão por mim, gente. Tem um mercado enorme pela frente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil agora, então, que a legislação é nova e você está fazendo a pós-graduação e tem possibilidade, por exemplo, de fazer o seu trabalho de conclusão do curso, pensem nesse instituto, estudem, aprofundem nele, verifiquem, tem diversos aspectos que são necessários, aspecto econômico, aspecto financeiro, porque vai depender sempre, não é dá para fazer uma multipropriedade, por exemplo, de uma simples casa? Dá. Mas o Instituto, o objetivo dele é para grandes empreendimentos. É empreendimentos de milhões, de bilhões de dólares, né? De reais ou de dólares, que vocês querem falar. Então, anotem lá. O que vocês precisam saber sobre esse Instituto? Primeiro, vocês precisam entender o que é imóvel base. Certo? Eu vou falar sobre 4 nomes para vocês aqui, para vocês guardarem. Um vocês já anotaram, eu não falei do que ele é, eu falei o que ele não é, né? Que é o quê? O fração de tempo. Então, eu falei o fração de tempo, que a lei diz ali no 1358C, ele é, na verdade, uma unidade autônoma periódica. Ou tem alguns autores que falam de unidade autônoma de tempo. Não acho muito legal. Ou só unidade autônoma, mas não é fração de tempo. A legislação fala também de imóvel base. E o imóvel base, o que é? É o imóvel corpóreo, é o imóvel por natureza, é o imóvel por acessão, é o imóvel sobre o qual o Instituto do Condomínio em Multipropriedade vai ser instituído. E por que eu falei isso aí, professor Carlos? Porque alguns conceitos, gente, eles respondem diversas perguntas. Então, por exemplo, se eu fazer uma pergunta para vocês agora, é possível instituir um condomínio em multipropriedade em segundo grau? Ou seja, eu vou instituir uma multipropriedade e aí vou instituir uma outra multipropriedade para professor Carlos Londe. Se nós tivermos sabendo o que é que a multipropriedade ela é constituída sobre um imóvel base, você já sabe a resposta. Fala, professor, não dá. Porque se eu constituo uma multipropriedade em cima de uma outra multipropriedade, ou seja, multipropriedade de segundo grau,
essa segunda multipropriedade não está sendo instituída sobre o imóvel base. Ela está sendo instituída sobre uma nova multipropriedade, que a legislação não permite. Então, sabendo esses conceitos que eu vou falar para vocês, você já vai caminhar na legislação, já vai caminhar sobre o Instituto com mais tranquilidade. Então, quando você estiver lendo a legislação e você verificar lá fração de tempo, você já vai lembrar, você fala que deixa eu ver, isso aqui será que é fração de tempo mesmo? Ou isso aqui é a unidade autônoma? Ou seja, aquilo que a pessoa é titular. Você é titular de quê? Se você compra um apartamento, você é titular do apartamento, você é titular de uma unidade autônoma. Se você compra um livro, você é titular de um bem móvel, o livro. Agora, se você adquire uma multipropriedade, você é titular não de uma fração de tempo, você é titular de uma unidade autônoma de tempo, ou unidade autônoma periódica, que é o que a gente coloca no livro aqui. Então, tranquilo? Unidade autônoma, fração de tempo, que já vou falar para vocês o que é a fração de tempo, imóvel base, que é o quê? O imóvel por acessão, ou seja, é o imóvel sobre o qual é instituída a multipropriedade. Tranquilo? Consequências práticas, gente, dessa unidade periódica. Você tem tributos reais individualizados. Então, você vai ter lá o IPTU. Se esse imóvel for um imóvel urbano, você vai ter o ITR. Tranquilo? Você vai ter um cadastro individualizado desta multipropriedade. Você vai ter uma matrícula autônoma desta multipropriedade. Ou seja, eu agora já vou falar um pouco mais técnico para vocês, você não vai ter uma unidade autônoma de uma multipropriedade, porque a multipropriedade é o regime de condomínio. Então, você vai ser titular de quê? De uma unidade autônoma periódica. Isso que você é titular. Então, você vai ter uma matrícula de uma unidade autônoma periódica. E essa unidade autônoma periódica, ela vai ter lá um cadastro na prefeitura individualizado, vai ter lá os seus proprietários, seus multiproprietários, vai ter o seu imposto individualizado conforme o que eu vou falar para vocês agora, que agora sim, que é a fração de tempo. Professor, o que é a fração de tempo, então, que ele fala lá no começo do artigo? É o período de cada ano durante o qual o titular da unidade periódica, lembra que eu falei para vocês, pode usar e fruir do imóvel base. E agora eu já passei para vocês todos os conceitos relacionados à multipropriedade, falta só um. Então, fração de tempo é o período durante o qual o titular, e aí você já sabe o titular do quê? Titular da unidade autônoma periódica. Pode usar, fruir do imóvel base. Imóvel base é lá o imóvel sobre o qual é instituída a multipropriedade. E agora um termo que a lei também confunde, esse termo, a legislação fala uma vez de forma correta, e todas as vezes que ele fala em fração de tempo, que não é fração de tempo. Então, fração de tempo pode ser fração de tempo, que é esse período de tempo que nós falamos agora, certo? Fração de tempo que a lei fala, às vezes é unidade autônoma, ou unidade autônoma de tempo, que nós conversamos, e muitas vezes também é uma cota de fração de tempo. Tranquilo? Mas, professor, o que é essa cota de fração de tempo? Vocês lembram da fração ideal do condomínio edilício? Então, vocês podem fazer esse mesmo paralelo. Então, a cota de fração de tempo é, na verdade, aquela fração ideal lá do condomínio edilício. Entendeu? Então, é a fração ideal que cada condômino multiproprietário titulariza sobre o imóvel base. Isso aqui está relacionado ao quê? Ao direito de exercer a faculdade de votação, por exemplo, nas reuniões de condomínio. Então, essa é a cota de fração de tempo.
Tranquilo? Gente, vocês com esses 4 conceitos, vocês já vão caminhar por essa lei com muito mais tranquilidade. Sabendo, porque se você vai ler lá agora, fração de tempo você já acende uma luz vermelha. Fala, deixa eu ver aqui se isso aqui realmente é fração de tempo, ou se isso aqui é uma cota de fração de tempo, ou se isso aqui é unidade autônoma, ou seja, aquilo que o titular da multipropriedade, aquilo que é o real objeto da multipropriedade. Unidade autônoma de tempo. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Ficou muito confuso? Eu sei que essa parte é bem, mas é muito importante que você saiba desses conceitos base para que você caminhe na legislação, depois você vai ler a legislação, vai ler o livro, vai entender diversos aspectos polêmicos. Nós trazemos no livro modelos, então modelos de instituição de condomínio edilício, modelos da convenção de condomínio edilício, que são 2 documentos diferentes, certo? E, gente, a complexidade da instituição de um condomínio edilício precisa de muito estudo de você, profissional do direito. Você que está fazendo essa pós-graduação, e se alguém chegar a falar para você assim, olha, eu estou querendo fazer uma multipropriedade, instituir uma multipropriedade e quero te contratar, Daniel, para fazer uma instituição de condomínio edilício. Para, Daniel, pensa e fala, olha, vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho. Vai ser muito legal, muito bom. Você vai cobrar uns honorários bem pompudos, porque muitas pessoas comparam, Daniel, a multipropriedade com o condomínio edilício, mas não é. Não é um condomínio edilício simples. Por quê? Você pode ter uma multipropriedade dentro de um condomínio. Geralmente, a multipropriedade ela é constituída dentro de um condomínio. Só que a grande característica da multipropriedade é o quê? Ela está sempre ligada à prestação de serviço. Então, você tem lá uma área comum, você tem, por exemplo, as pessoas que podem guardar as malas, ou você pode não ter, você pode estar diversos, você pode ter uma lanchonete, você pode ter um salão de baile, pode ter diversas coisas relacionadas ao quê? Então, você tem a união de um serviço de hotel, de hotelaria, por exemplo, com uma propriedade fracionada aí no tempo, e que pode ser dentro de um condomínio edilício. Então, se você for instituir, por exemplo, do zero, professor Carlos, você vai instituir primeiro uma instituição de condomínio do condomínio edilício, você vai fazer a convenção de condomínio do condomínio edilício, e depois, você pode até fazer no mesmo instrumento, mas que eu recomendo que faça separado, né? Você vai ter a instituição do condomínio em multipropriedade. Porque imagine, você tem lá um terreno aqui hoje, e esse terreno não tem nada. Você vai fazer, pode até fazer uma incorporação, que aí fica mais complexo ainda, né? Então, você vai fazer uma incorporação imobiliária, vai instituir um condomínio edilício. Então, desse terreno que não existe nada hoje, você vai fazer 100 imóveis, um em cima do outro, e cada um desse imóvel você pode abrir 52 matrículas em condomínio edilício. Só que para isso você vai precisar de quê? Da instituição de condomínio em multipropriedade. E vai precisar do quê também? Da convenção de condomínio da multipropriedade, ou seja, saber como é que vai ser a limpeza, quem que faz, quem que paga. Um aspecto muito importante, já vou dar uma dica para vocês aí no aspecto econômico. É preciso, não tem obrigatoriedade, mas assim, é prudente que se você é advogado fazer uma instituição de condomínio, que institua um fundo de reserva, que nós não temos no condomínio edilício, geralmente o fundo de reserva, que é para quê, gente? No condomínio em multipropriedade, além de manter toda a estrutura do condomínio edilício, essa estrutura ela vai ter que evoluir, porque tem serviços como se fosse um serviço de um hotel envolvido. Então, você imagina se você tem lá determinados serviços que hoje eles são bons, mas você vai ter que evoluir esse serviço daqui a 20 anos, para que as pessoas ainda tenham interesse em ou comprar, ou alugar, ou permutar, ou fazer qualquer negócio jurídico com essa multipropriedade.
Porque é isso que a multipropriedade permite. Você tem uma matrícula, e aí você já sabe agora tecnicamente o nome da matrícula, que é a matrícula de uma unidade periódica. Sempre que alguém falar para vocês agora assim, ah, mas eu tenho uma matrícula de uma fração de tempo. Você fala, não, fração de tempo não se confunde com unidade periódica de tempo. Então, o termo correto deveria ser na legislação, e a lei fala de vez em quando em unidade periódica, mas ela confunde e troca os pés pelas mãos e fala lá em fração de tempo quando quer falar em unidade periódica. Então, quando forem fazer uma instituição, está aqui o Igor, que já fez uma instituição de multipropriedade. Foi aonde, Igor? Acho que ele está Pessoal, com o nós temos uma microfone. outra pergunta aqui também. Oi, Que Igor. bonito. Nós temos aqui uma outra pergunta. Qual que é a diferença entre multipropriedade e o FII? Que são a questão dos fundos. Isso, exatamente. Né? Na verdade, assim, os fundos estão relacionados mais ao mercado financeiro, né? E você pode ter, por exemplo, um fundo imobiliário que vai investir em multipropriedade. Não tem nenhuma vedação em relação a isso, mas são institutos totalmente diferentes, né? E a legislação que a gente está tratando fala aí desses diversos aspectos, e é importante, geralmente, você vai ter aí um fundo imobiliário envolvido nesse negócio jurídico, são negócios milionários, né? Você vai precisar, para fazer esse contrato. Um outro aspecto que já o Igor deve ter tratado com isso aqui. Olha o campo de atuação que vocês têm. Olha o campo de atuação que vocês têm. Por exemplo, você vai precisar, como advogado de alguém que vai fazer uma instituição de multipropriedade, você vai fazer o seguinte, olha, primeiro, você já vai ter que fazer a instituição, né? Verificar todos os aspectos para que essa instituição seja juridicamente perfeita, possível e viável, né? Que você vai ter que fazer e pensar no futuro, porque a instituição de condomínio é evidente. Você vai ter que fazer uma instituição agora que ela ainda seja moderna daqui 40, 50 anos. Então, você vai ter que fazer um exercício de futurologia aí, né, como advogado, e pensar como Nostradamus. Falar, cara, mas o que eu vou colocar nessa instituição de condomínio aqui? Tem que colocar várias coisas, vários aspectos. E tem muitas instituições de condomínio edilício que hoje tem diversos problemas porque não havia essa previsão de futuro. De como vai ser daqui 10 anos? Em 2050, como vai ser? Né? E daqui 50 anos, como vai ser? Como vai ser a transição hereditária dessa multipropriedade? Então, isso tudo que você tem está previsto ali, porque é o que dá confusão em todo tipo de condomínio. Mas, olha, a atuação que vocês vão ter, você vai ter que fazer, primeiro, um contrato entre o empreendedor e a operadora de hotelaria. Sempre você vai ter ali uma operadora de hotelaria envolvida para fornecer os serviços de hotéis que estão relacionados aí às grandes multipropriedades do Brasil e do mundo. Então, vocês já imaginaram a complexidade desse hotel entre o empreendedor e a operadora de hotelaria? Complexidade total. Complexidade total. Você vai ter que fazer um contrato entre o empreendedor e a empresa que vai comercializar essas unidades periódicas, que vai comercializar essa multipropriedade. Você, como advogado, vai ter que orientar, tanto preventivamente quanto em juízo, os contratos entre o empreendedor e os financiadores desse instituto de multipropriedade. Você vai ter que fazer os contratos entre o empreendedor e os investidores, investidor estrangeiro, que vão investir nesse negócio. Você vai ter que fazer um contrato, e aí vocês vão ter que estudar sobre como que funciona isso entre o empreendedor e, por exemplo, o que a legislação não chama, mas que a doutrina chama de intercambiadora ou clube de serviços, que a multipropriedade ela deve permitir que, por exemplo, eu faça um intercâmbio, aí por isso a intercambiadora, ou que tem um clube de serviço, eu falo, não, olha, esse mês de janeiro eu sou proprietário de uma unidade periódica aqui em Porto de Galinhas, mas eu não vou utilizar e eu quero fazer o intercâmbio com alguém que tem uma multipropriedade lá em Orlando, na Flórida. E você, como advogado, no momento da instituição deste
desse empreendimento de multipropriedade, você vai ter que orientar o empreendedor quais são as cláusulas desse contrato, como é que vai ter direito internacional envolvido. Então, assim, é uma série, inúmeros fatores que devem ser pensados pelo advogado. E por isso que é tão interessante falar sobre a multipropriedade, e você já deve estar pensando, nossa, deve ser muito complexo, e é complexo. E aí, quando tudo que é complexo, vocês lembram aquilo que eu falei para vocês do Neymar. Se é complexo, se tem poucas pessoas que fazem, com certeza você vai ser muito mais valorizado do que você fazer um contratinho simples ali entre João e Maria, certo? Você fazer essa série de contratos que eu falei para vocês, com operadora de hotel, com comercializadora, com financiador, com investidor, com intercambiadora, com clube de serviço, e eu nem falei ainda do contrato entre o adquirente. Então, que as pessoas geralmente só pensam no contrato daquele que vai adquirir a unidade periódica, né? E o empreendedor. Não, eu nem falei sobre isso ainda. E tem mais esse contrato que você vai ter que verificar, a norma de Código de Defesa do Consumidor, está ferindo, verificar, tem algumas normas obrigatórias na própria legislação. Então, a legislação, assim, ela não é uma legislação que engessa, mas ela dá segurança para os investidores. Então, ela diz o seguinte, fala, olha, na convenção de condomínio tem que ter isto, isto e isto e isto. Isso é obrigatório, viu? Então, a legislação já dá um sinal, fala, ó, isso aqui, se não fizer isso aqui, não vai ser legal. Não vai ser uma multipropriedade legal. Mas, você, como advogado, você vai poder orientar a pessoa e ter diversas outras coisas nessa instituição de condomínio. E, na própria legislação, fala o seguinte, olha, a convenção de condomínio também tem que ter isto, isto, isto e isto. Isso aqui é obrigatório, não pode faltar na convenção de condomínio. Mas o advogado, e aí juntamente com o empreendedor, juntamente com o comercializador, com a operadora hoteleira, com o financiador, investidor, com a intercambiadora, vocês vão verificar o que mais deve ter nessa convenção de condomínio ou nessa instituição de condomínio para que esse instituto da multipropriedade seja realmente viável, que é isso que a gente, como profissional do direito, deve atuar, né? Não atuar só falando na teoria e como é que deve ser bonito, não. Realmente modificar a nossa sociedade com a aplicação de institutos jurídicos. Dar segurança jurídica para as pessoas, né? Alguém vai procurar aí um de vocês que está fazendo essa pós-graduação e você vai dar segurança para ele e falar, não, eu entendo de multipropriedade. Eu sei que tem isso, eu sei agora a diferença de fração de tempo, eu sei o que é imóvel base, eu sei se é possível, o que é unidade periódica, o que é fração de tempo, período de tempo, cota de fração de tempo, né? E aí, com isso, você vai conseguir desenvolver aí e fazer esse instituto dar certo, que é isso que nós queremos. Professor, Opa! você pode repetir os 4 conceitos? Ah, tá. Que são importantes, que vocês devem ter em mente sempre. Vamos lá. Imóvel base, certo? Que é lá a coisa corpórea, que é o imóvel por natureza, o imóvel por acessão, ou seja, é o objeto sobre o qual é instituído o condomínio em multipropriedade. Imóvel base. E por isso que você já soube que não é possível fazer uma instituição de condomínio multiproprietário em segundo grau. Porque a multipropriedade deve ser instituída sobre um imóvel base. Pode ser um apartamento, professor? Pode. Esse apartamento é o imóvel base. Pode ser uma chácara? Pode. Pode ser um condomínio de chácara? Pode. Pode ser um condomínio de lote? Pode. Pode ser um condomínio edilício? Pode. Pode ser uma laje? Pode. Pode ser qualquer imóvel base. Se você tem um imóvel base... Inclusive imóvel rural. Sim, sim, com certeza. Foi uma pergunta aí, só para a gente responder o colega. Na verdade, assim, a legislação, ela só... O projeto de lei, professor Carlos, ele tinha a previsão para móveis e imóveis. Então, é muito comum no Brasil, aqui em Recife mesmo, é muito comum o condomínio, e aí não seria condomínio multipropriedade, mas aí um obrigacional só de lancha, né? Em razão do nosso litoral, eu já sou pernambucano, já é o litoral mais bonito do Brasil, né? Então, e aí tem muito condomínio de lancha, mas a legislação optou em não adentrar na questão dos bens móveis. E aí teve a previsão para bens imóveis, mas para qualquer imóvel. Então, se você tem um imóvel, esse imóvel... E a gente vê
eu comecei a estudar sobre multipropriedade, professor Carlos, e aí você vê a multipropriedade primeiro para o que ela foi criada, que é para esse instituto da segunda moradia e do lazer. Mas, por exemplo, eu já vi aplicação de multipropriedade para resolver o problema de partilha e herança. Partilha e herança, o cara tá, ao invés de ficar brigando, eu vi, parece que teve um aluno aqui que falou que fez um testamento. É perfeito. O testamento é perfeito. Fala, cara, olha, para não dar briga, essa galera toda, tem lá aquela casa. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, o imóvel vai ser instituído em multipropriedade. Aí você vai fazer a instituição da multipropriedade no testamento. Perfeito. Entendeu? Dizendo, olha, lá vai ser assim, tarararará. Pode até deliberar que o testamenteiro pode fazer depois o condomínio, a instituição e a convenção de condomínio, mas já pode deixar, por exemplo, dizendo o seguinte, fala, olha, tem 12 filhos, mês de janeiro para um, fevereiro para outro, tal, e aí pode ser os diversos tipos de rodízio, o mês ímpar é janeiro, o mês par é fevereiro, e pode ser uma semana, então assim, tem diversas possibilidades para você resolver problemas, por exemplo, você que é advogado e às vezes está sem uma saída para resolver aquele problema daquela partilha que ninguém se entende, fala, cara, vamos instituir então o condomínio em multipropriedade, já resolveu aquele problema, né? E aí vai fazer o grande segredo da multipropriedade é uma boa instituição de condomínio e uma boa convenção de condomínio. Então, isso precisa ser muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem conversado. Eu tinha começado a falar ali para alguém que pediu os 4 institutos, né? Então, é imóvel base, certo? Primeiro conceito. O segundo conceito, unidade periódica ou unidade autônoma periódica, certo? Que esse sim é o imóvel, é por ficção jurídica. Então, a ficção que a gente cria lá no condomínio edilício, que é a unidade autônoma, nós criamos aqui com o nome de unidade autônoma periódica, que eu já disse para vocês que a lei faz confusão e de vez em quando ela fala em fração de tempo para se referir ao que nós temos já certeza que é a unidade periódica ou unidade autônoma periódica, e aí até fazendo referência ao condomínio edilício. O outro conceito que é realmente fração de tempo, que isso a legislação fala toda hora, faz confusão diversas vezes, confunde com a unidade periódica e confunde com cota de fração de tempo, mas vocês já sabem que fração de tempo, então, é o período de tempo em que o titular da unidade periódica vai usar e fruir daquele imóvel base. Janeiro de 2021. Essa é a fração de tempo. Primeiros 15 dias de dezembro de 2026. Essa é a fração de tempo. Ou a legislação chama também de período de tempo, mas na maioria das vezes chama de fração de tempo. E por último, o último conceito, que é a cota de fração de tempo, que aí é a fração ideal do condomínio em multipropriedade. Fazendo referência aí, para vocês lembrarem bem, né, não confundir os dois, que é da fração ideal lá do condomínio edilício. Ficou claro, gente? Beleza? Esses 4 conceitos? Ficou sim, obrigado. Beleza, show de bola, show de bola. Pessoal, posso fazer uma pergunta de ordem prática? Claro, claro. Vamos lá. Imagina o seguinte, imagina que eu sou um incorporador, eu fui lá construir um prédio maravilhoso em Caldas Novas, vai. Meus pais moram em Patos de Minas, é perto mais ou menos de Caldas Novas, e lá multipropriedade já existe há não sei quantas décadas. Isso. Tudo bem. Maravilha. Então, tem lá um apartamento, ou melhor, eu sou um incorporador, construí um prédio com 100 apartamentos e vou instituir multipropriedade em cada um desses 100 apartamentos. Então, eu vou fazer a incorporação imobiliária, eu vou fazer a instituição de condomínio. No momento que eu fizer a instituição de condomínio, pelo menos aqui em Minas, eu já abro matrícula para cada uma das unidades imobiliárias. Aí vamos imaginar aqui que eu peguei a unidade 01 e eu vou instituir uma multipropriedade nessa unidade imobiliária autônoma, o 01 aqui. E vou fazer
só para ficar a matrícula do imóvel base e abro 12 matrículas ou a matrícula do imóvel base continua existindo por algum motivo? Cortou, Carlos, um pedacinho que você estava falando ali, eu não consegui ouvir. Travou aqui um Cortou? pouquinho. Não. Tudo bem. Eu tenho aqui o imóvel base e eu vou Isso. instituir a multipropriedade 12 frações. Tá, 12 12 frações. unidades autônomas de tempo aqui. Né? Ok. Eu estimo a matrícula do imóvel base ou ela convive com as 12 matrículas das unidades autônomas periódicas aqui? Não, e nós teremos a abertura das matrículas autônomas da multipropriedade, né? Então, nós vamos fazer Mas ali... o extinto do imóvel base? Isso. Extinto, Os ok. dois, isso. Os dois nós Okay. teremos o cancelamento, na verdade, né? Dessas matrículas, porque é administrativo. Aí faz o aqui em Minas a cancelamento... gente fala extinção. Extinção. Cancelamento judicial, agora está mudando, tá, mas tudo bem. Mas ela deixa de ter, produzir efeitos no mundo jurídico e a gente abre aí as matrículas para as unidades autônomas de tempo, né? Para cada multiproprietário, no caso, 12 para cada apartamento. Aí nós não teremos mais. E aí, gente, é que vocês vão verificar o aspecto econômico desse instituto. Quando você consegue fracionar... Gente, deixa eu falar para vocês aqui, presta atenção. Por que vocês acham que veio uma lei que instituiu, e uma lei rigorosa, inclusive crime, o parcelamento ilegal do solo? Vocês já pensaram por que aconteceu isso? Então, vou falar para vocês o que acontece. E aí vocês vão entender o aspecto econômico envolvido nisso. O que acontecia, para vocês que são mais jovens que eu, até que o Carlos? O loteador, ele fazia um loteamento, certo? Pegava um imóvel, urbano ou rural, e ele partia esse imóvel. Tchup, 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 fazia as ruazinhas lá e beleza. E aí ele vendia esse imóvel para as pessoas e tal, e tá tudo tranquilo. Vendia. Isso não era direito real. Certo? E aí o loteador, ele podia exercer uma faculdade que a lei anterior permitia, que era o direito de arrependimento. E quando a gente vê na faculdade, que a professora fala assim, não, é a promessa de compra e venda irretratável que não permite arrependimento. Gente, isso aí tem uma força. Por quê? O loteador, 10 anos depois, ele olhava aquele imóvel e falava, rapaz, deu certo, hein? Eita, Carlos, deu certo o loteamento. E como eu posso me arrepender? Eu vendi por 100, tenho uma multa de 100%, eu vou pagar a multa? Fala, não, tranquilo, eu pago a multa de 100%, sem problema, juro, pago também. E aí ele vendia esse imóvel porque ele já estava valorizado por quanto? Por 1 milhão, por 2 milhões. E aí teve que vir uma legislação e falar o seguinte, olha, não dá, viu? Você, loteador, se você alienou esse imóvel e agora o compromisso de compra e venda é direito real, ou seja, gera direito de sequela, e aí, gente, que é importante de vocês agora na pós-graduação evoluir em relação a esses aspectos que na graduação a gente não presta atenção. Por exemplo, a diferença entre um direito obrigacional e um direito real, isso tem que ficar muito claro para vocês na pós-graduação. Entendeu? Mas por que o compromisso de compra e venda lá da 6766, ele é irretratável ou ele é direito real? É justamente para a proteção das pessoas que estão comprando esse imóvel, pagando durante 20 anos, e depois o loteador falava, olha, não quero mais, me arrependi. Vai lá, vou pagar a multa aqui e sai do coisa, entra com a reintegração de posse e a pessoa tinha que sair do imóvel. Então, mas por que isso acontece, gente? É um dos negócios mais rentáveis do mundo. Do mundo. Todos os grandes empreendedores do mundo, eles trabalham com imóveis e parcelamento do solo. Por que vocês acham que é tão rigorosa a legislação do condomínio edilício? Porque não tem nada mais rentável que isso. Você pegar um imóvel em uma cidade igual Recife, que vale R$1 milhão só o terreno, e você construir, deixa eu ver, 3 vezes 4, 12, 120 apartamentos e vender cada um por R$1 milhão. Então, vocês já imaginaram o quanto isso é rentável? Era R$1 milhão só o terreno.
Aí você pega esse terreno, você nem vai pagar ainda o dono do terreno, você vai dar 2 apartamentos para ele, falar, cara, em vez de pagar de 1 milhão, eu vou te dar 2 apartamentos que valem 2 milhões. Então, eu vou te dar 3 apartamentos. Uma cobertura ainda, um que vale 2 milhões, outro 1 milhão, outro coisa não. E ele vai ficar com mais quantos apartamentos ainda para vender? Então, vocês imaginam o quanto isso é rentável. E por isso que a multipropriedade tem esse regramento tão importante que vocês estão estudando agora para a proteção dos adquirentes e para a proteção do investidor também. Que o investidor ele quer segurança para colocar. Agora, quando o Carlos disse aqui, eu já estou pensando tanto dinheiro que o Carlos vai ganhar. Porque ele tinha 100 apartamentos, ele vai instituir 12 em cada um dos 100. Então, ou seja, ele vai ter 1.200 matrículas. Ele já vai ter uma cidade, ao invés de ter um prédio de 100 apartamentos. Né? Então, ao invés da possibilidade dele vender apenas um apartamento por 100 mil reais, ele vai ter 1.200 apartamentos. E aí, se ele vender por 30 mil reais, façam a conta aí, o quanto que ele já ganhou. Então, assim, é economicamente viável todo tipo de parcelamento do solo que nós tínhamos, né? Depois nós tivemos o parcelamento do condomínio edilício, que é o parcelamento escalonado, e agora a legislação permite, que é o parcelamento temporal, né, da propriedade imobiliária, que também vai permitir que diversas pessoas evoluam economicamente e tenham um patrimônio aumentado pelo simples fato de abrir 10 matrículas. Imagina, você tem uma casa na praia, Carlos. E outra coisa, gente, a opção do legislador em tornar o condomínio em multipropriedade como sendo um regime de condomínio, ou seja, não é um direito real sobre coisa alheia, é direito real sobre coisa própria. Não é direito de uso, não é direito real de uso, como é, por exemplo, em Portugal, não é direito obrigacional, como é lá na Alemanha. Não, aqui no Brasil é um direito real sobre coisa própria. Você é proprietário do imóvel. E quais as implicações disso? Então, você pode fazer o seguinte, se tiver previsão, por exemplo, na convenção de condomínio. Olha, gente, olha a importância de prever, por exemplo, quem fez uma instituição de condomínio 20 anos atrás, jamais ia prever um Airbnb. Nós temos problemas hoje aí na justiça e tal em relação ao Airbnb, por quê? Porque poucas pessoas tiveram a capacidade de prever esse instituto que hoje é a realidade da maioria dos brasileiros, da maioria das pessoas do mundo. Então, se você já tiver essa previsão... Então, não se pode admitir, gente, você fazer uma instituição de condomínio em multipropriedade hoje sem ter uma regulamentação severa, muito séria sobre o Airbnb, sobre o aluguel por temporada. Mas como é que vai ser? Vai ser assim? Vai ser assado? Mas você, como proprietário, você vai poder fazer o que você quiser com o seu imóvel, com a sua unidade periódica. Pode alugar, professor? Pode. Pode vender? Pode. Pode doar? Pode. Pode fazer alienação fiduciária da fração? Pode. Pode fazer tudo que você quiser, porque você é o proprietário, livre disposição do bem. E isso que é o legal, porque se qualquer outro instituto que fosse trazido pela lei, agora vai ser direito real de uso. Mas pode vender? Não, daí o uso não pode alienar, porque não sei o quê. Mas é... Então, assim, o legislador foi perfeito em trazer como direito de propriedade. Você é multiproprietário. Esse é o nome da legislação, né, de multipropriedade. E aí isso traz diversos aspectos que o professor da faculdade não fala para a gente, né, mas que é muito importante para a vida real. A diferença de você ser proprietário e você ser titular de direito real de uso, ou se você ser de um direito obrigacional com um direito real. É isso que é importante na pós-graduação, a gente aprofundar para você saber realmente qual que é a diferença. Mas não tem nada a ver, não. Esse é só um nomezinho que o professor da faculdade fala, direito obrigacional, direito real. Se registrar, não precisa registrar, não dá nada, né? E a multipropriedade, como é que ela se constitui? Como todo e qualquer direito real, ela se constitui com o registro no registro de imóveis competente. Então, não adianta fazer instituição, alienar, não sei o que, fazer se você não fizer o registro, tanto da instituição quanto da convenção de condomínio da multipropriedade. Eu ainda não recebi nenhuma, Carlos, você acredita? Eu também não, professor. E eu acho que vai demorar um pouco para eu receber, dadas as peculiaridades da comarca, né? Senador Filminho é turismo, né? Oi?
Senador Firmino é turismo. Não, tem turismo não, cara. Oh, E, quem me dera. gente, eu vou falar para vocês as possibilidades desse instituto. São E vocês, como fantásticos. jurista, precisam entender. Por exemplo, eu já vi pessoas já falando em multipropriedade para festas, para aluguel de imóveis, tal, em festas periódicas. Então, por exemplo, São João Caruaru, entendeu? Aí o cara vai utilizar esse tempo do São João de Caruaru com uma intercambiadora ou com um clube de benefícios para utilizar esse tempo que as pessoas querem utilizar mais esse período, carnaval em Recife, carnaval em Salvador, e assim, diversas pessoas que procuram, por exemplo, porque as pessoas querem ter um resort, dá para fazer uma multipropriedade, e gente, a multipropriedade ela pode ser instituída tanto no início, quando algo que já está construído. Então, se você tem um resort aqui e o empreendedor fala, cara, eu acho que não tá dando bem o resort, não está a parte de hoteleira aqui não está indo bem. E se a gente fizesse multipropriedade nesse resort? Porque daí a pessoa vai ser proprietária, né? Ela vai comprar o imóvel, ela vai poder também, além de usufruir desse imóvel durante o período de tempo que ela comprou, quando ela não quer, ela vai ganhar dinheiro com aquilo. Então, assim, é uma possibilidade de investimento, não é só para você ter o lazer. Então, assim, é um instituto que realmente proporciona a concretização do que a gente aprende lá na faculdade em Direito Constitucional, que é a função social da propriedade. Você ter um imóvel aqui em Porto de Galinhas e ele ficar fechado durante 11 meses e você ir só em janeiro é quase um crime. Não deveria ser porque está perdendo dinheiro, né, que poderia. Né? As pessoas falam, professor, mas e se eu alugar no Airbnb? Tá, é legal, é uma forma de investimento. Agora, e se você faz uma multipropriedade e vende aquilo que você não está utilizando? Você vai vender e essa pessoa vai poder alugar, isso vai girar, vai ter uma matrícula independente, uma matrícula autônoma. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, inúmeras mesmo. Ô, professor, e assim, é interessante, né? Porque imagina lá, imagina um imóvel de 1.200.000, um apartamento em Recife. Imagine que um apartamento até simples em Recife, mais ou menos perto da praia, 1.200.000. Eu não tenho condições. Mas aí eu pego os meus colegas que estão assistindo aqui, o Paulo compra um dozeavos, a Isadora compra um dozeavos, você compra um dozeavos, cada um vai gastar 100 mil. Esse exemplo aqui, 100 mil a gente dá conta, mas 1.200.000 a gente não dá conta. Aquele que não der conta, pode fazer uma alienação fiduciária para comprar aquele um dozeavos, né? Claro. Que é uma matrícula própria. Né? Nós temos uma questão que me veio aqui à cabeça agora. Se eu tenho um condomínio, não é condomínio edilício, não. Vamos imaginar um condomínio pró-indivíduo. Nós dois somos proprietários de uma chácara. E vem uma ordem de indisponibilidade. Você não pode vender a sua parte naquela chácara enquanto essa ordem de indisponibilidade não for baixada. Na multipropriedade, nós não temos esse problema, porque cada um tem uma matrícula autônoma. Com certeza. Né? Então, assim, as implicações econômicas da multipropriedade, elas são uma coisa que me parece fantástica e elas vêm no momento em que os imóveis, e aí os cartórios de registro de imóveis estão no centro disso, podem alavancar crescimento econômico. Acho que nós precisamos deixar isso assim, de forma escancarada para as pessoas, para elas verem o quanto que uma alteração, 20 e poucos artigos aqui, o quanto que isso pode ter de impacto econômico, porque você tem aumento do giro, você tem aumento de TBI, você tem aumento de ISS pago pelos cartórios, você tem aumento de imposto de renda, você tem o giro da economia como um todo, que, como você bem disse, a gente na faculdade a gente não vê nada disso. Isso. Né? E pode parecer muitas vezes uma coisa simples, multipropriedade, lá, tá, o cara compra, né? Em Patos de Minas, por exemplo, é muito comum. Comprei um apartamento em Caldas Novas. Na verdade, a pessoa comprou, né? Hoje a gente poderia dizer que a pessoa comprou uma unidade autônoma periódica daquele apartamento, né? Isso.
Mas essas implicações é importantíssimo que a gente traga para os alunos aqui da pós-graduação, né? E eu acho que o senhor colocou muito bem. Eu estou só escancarando, eu prefiro, às vezes, ser escancarado e até mal educado do que ser omisso na hora de falar as coisas, né? Com certeza, com certeza. Não, é um instituto fantástico, Fantástico. fantástico. O legislador brasileiro foi muito feliz, muito feliz. Os comentários que a gente faz aqui no nosso livro, nós falamos algumas impropriedades técnicas tal, em relação, mas assim, foi muito bom mesmo. A norma trouxe assim uma regulamentação muito legal. Uma coisa que é importante, gente, quando vocês forem trabalhar na prática mesmo em relação a isso aqui, sempre lembrar daqueles 4 institutos que eu falei para vocês, certo? Sempre lembre disso. E uma outra coisa que é muito importante, parece ser mais do mesmo, mas lembre o seguinte, olha, é propriedade. É propriedade. Porque eu já vi pessoas querendo fazer instituição de condomínio, professor Carlos, e aí as pessoas querem colocar na convenção de condomínio ou até mesmo na própria instituição de condomínio, algumas regras que proíbem direitos inerentes à propriedade. Não pode, viu? Não pode. Por quê? Porque você é proprietário. O que pode é uma regulamentação. Agora, você não pode proibir, por exemplo, a locação. Não, eu sou proprietário, mas não pode locar. Não, mas aí você está interferindo em um direito que é inerente à propriedade. Agora, pode regulamentar como é que vai ser a locação? Sem problema, sem problema. Entendeu? Então, tenha sempre isso em mente quando for instituir, fazer uma instituição de condomínio, uma convenção de condomínio em multipropriedade, que você está tratando de uma propriedade. E como todos os direitos que vocês vão aprender aqui na pós-graduação, já aprenderam na graduação lá, que são inerentes à propriedade, você não vai poder proibir o proprietário daqueles direitos que são inerentes à propriedade. Agora, pode regulamentar? Sem problema, sem problema nenhum, a regulamentação, mas jamais a proibição. Uma outra coisa, gente, quando forem fazer instituição de condomínio, seja no cartório de notas por meio de escritura pública, seja por meio de instrumento particular, quando forem fazer um assessoramento aí para pessoas, ou mesmo se você é advogado, está fazendo a pós-graduação, mas é um empreendedor, você vai ter que se preocupar muito com a fração de tempo, certo? Qual que é a melhor fração de tempo para utilização econômica dessa multipropriedade, entendeu? Então, vocês anotem aí, eu não consigo nem falar isso para vocês, a gente está estourando o nosso tempo aqui, né? Mas se são 2 semanas, a maioria das multipropriedades, elas são instituídas num regime que chama-se, que é a doutrina, mas o pessoal da economia chama de 1 por 26, que são 2 semanas, e no Brasil há uma tendência, e é só uma tendência, viu? Vocês precisam estudar o local, estudar o mercado, estudar como é que funciona, né, aquela sazonalidade, para você ter uma sazonalidade zero, ou seja, utilização total do empreendimento, que é por 1 por 17, que são 3 semanas. Ah, professor, mas pode fazer 1 semana? Pode fazer. A lei permite fazer até 1 semana. São 7 dias, certo? 52 frações de tempo a legislação permite. Mas será que isso vai ser o economicamente viável para o empreendedor? E aí que você vai ter que reunir com o corpo técnico. Eu falei para vocês, o aspecto jurídico é só um dos que precisam estar envolvidos nesse condomínio em multipropriedade para que ele realmente seja viável, seja economicamente viável para o empreendedor, para o financiador, para os juristas, né? Tem diversas pessoas envolvidas, mas sempre pensem nisso. Pensem na importância de regras para o futuro dessa instituição de condomínio. Lembra sempre do exemplo que eu falei para vocês do Airbnb, porque, gente, a tecnologia está avançando numa velocidade que nós não conseguimos imaginar. Só que nós, juristas, temos condições de avançar da mesma forma.
em imaginar, em pensar, em, através de pesquisas, utilizando outras ciências, verificar o seguinte: como vai ser o mundo em 2030? Nós já temos diversas pessoas que com estudos já nos dizem aproximadamente como serão, por exemplo, os condomínios em 2030. E nós, como juristas, precisamos estar atentos a isso. E não simplesmente falar, deixa eu pegar aqui no Google, copiar, colar, como é que é uma instituição de condomínio, que você corre o risco de não ter lá uma previsão, por exemplo, que hoje é muito importante, do Airbnb. Como é que vai ser a sua instituição de condomínio em multipropriedade em relação ao Airbnb? Pode, não pode, faz um dia, 2 dias, como é que vende, quem que vai, entrega a chave, não entrega a chave, quem que vai fazer isso aqui, é a parte de hotelaria que vai fazer, isso vai passar o dinheiro para o proprietário, ou é o próprio proprietário que vai lá fazer. Então, assim, tem diversos aspectos que você precisa estar atento na instituição de condomínio e na convenção de condomínio. Muita atenção em relação aos quórum, certo? Quórum é o que dá muito problema em convenção, tanto de condomínio edilício, quanto em condomínio e multipropriedade. Então, você, como advogado, tem que ficar muito, muito atento a esse instituto. A previsão das assembleias virtuais, que já tem na lei, é importante que vocês estudem sobre isso, que eu falo que isso aqui, professor Carlos, eu acho que é a democratização da participação dos condôminos. Né? Através, não, a gente teve isso, uma evolução aqui em razão da pandemia, tanto que nós estamos nos falando hoje aqui dessa forma, mas há a necessidade de previsão nisso aí. Anotem também o que eu vou falar para vocês, gente. Uma preocupação muito grande na instituição, na convenção, com o que a gente chama na doutrina de calendarização, ou seja, as regras de uso dessa multipropriedade. Tranquilo? A previsão bem daqueles contratos que eu falei para vocês ali, um dos mais importantes e que é o que diferencia realmente, um dos diferenciais da multipropriedade, que é a intercambiadora. Então, aquilo que o professor Carlos disse, a possibilidade do professor Carlos reunir 12 amigos, comprar um apartamento aqui em Recife, em multipropriedade, só que se em janeiro ele está tendo uma aula aqui na pós-graduação e ele não pode vir a Recife, e ele fala, não, mas eu quero ir para Caldas Novas, porque é lá perto de Patos de Minas, e eu já encontro o professor André, com meu pai lá de Presidente Olegário, e já encontro o Gustavo Lima também, que agora está solteirão, e a gente vai fazer uma festa lá em Caldas Novas. Já imaginaram? Não sabia que você era de PO, não, é? Tá vendo aí, ó. Já ia te convidar aí para ir lá na festa do milho, né? Pra gente ir lá, já cantei na festa do milho já. Você sabia que eu era músico, né, Carlos? Festa do Milho, para quem não sabe, é a segunda maior festa de peão do Brasil, só perde para Barretos. Para Barretos, só perde para Barretos. Muda a cidade toda. Muda a cidade todinha lá de Patos. Então, e aí, o professor Carlos poderia comprar esse imóvel e falar, não, eu não quero mais agora. Mas aí, por que tem que ter a intercambiadora? A intercambiadora é quem vai fazer esse contrato de falar, não, então, ao invés de ser janeiro aqui em Recife, professor, tem alguém que gosta de carnaval e é uma pessoa que está lá em Orlando, na Flórida, ela vem para cá e você vai para Patos de Minas e o outro vai para... Essa empresa é que vai fazer todo esse intercâmbio entre as multipropriedades. Já imaginaram, gente, a complexidade desse contrato? O que tem que ser previsto nesse contrato? Tem os clubes de benefício. Então, assim, muitas coisas que vocês precisam estudar e aprofundar bastante para quem vai atuar nessa área. E tenho certeza, lembre do Neymar, viu, gente? Lembre do Neymar. Se é só você que faz, você vai cobrar caro, você vai ganhar igual o Neymar. Agora, se todo mundo faz, não sei o que lá, um contratinho você vai ter que ali, concorrer no preço. Aí você vai ter que concorrer no preço, né? Justamente. O sonho de todo profissional é chegar a um momento em que ele não precisa concorrer no preço, né? Em que o cara vai falar, olha, só o André faz desse jeito, então eu tenho que pagar o que, entre aspas, o que ele pedir, né? Justamente. E essa questão da possibilidade. Pode falar. Não, o pessoal da pós aqui está tendo a oportunidade de entrar no Oceano Azul do Direito, entendeu?
é um oceano azul do direito, que não tem concorrência. Não tem concorrência. Não tem concorrência, gente. Eu acho que deve ter hoje no Brasil, aí, se a gente espremer todo mundo, 10 profissionais especializados em multipropriedade e que já estão aqui de serviço, já negando serviço, falam, não dá, porque o cara não é contratado, gente, para fazer. Olha o que eu falei para vocês aqui hoje, e eu só dei exemplos, não tem como nem aprofundar para vocês. Dá para fazer uma pós-graduação só sobre o contrato entre o empreendedor e a intercambiadora de multipropriedade. A gente faz uma pós-graduação inteirinha só do que deve ter nesse contrato. Direito internacional, internacional privado, não sei o que e tal. Aí, mas vai ser de Orlando, vai ser não sei de onde, vai ser do Canadá, vai ser a Disney de Paris, que vai... Gente, é muita coisa envolvida. Então, você tem a possibilidade de entrar num oceano azul que ninguém fala, ninguém sabe, né? Sabe algumas coisas, mas quem entrar mesmo nesse mercado, souber o que está falando, e a hora que tiver um empreendimento, o cara falar, olha, eu sou especialista em multipropriedade. Eu sei o que eu estou falando. É assim, assim, assado. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, isso aqui a lei fala isso, mas não é isso. Isso é obrigatório ter na convenção de condomínio. Eu já fiz pesquisas com pesquisadores aqui da Universidade Federal de Minas Gerais para a gente prever como é que vai ser isso aqui em 2030. Tem que ter o fundo de reserva. Tem que ter uma atenção muito especial com a taxa de condomínio, que ela é muito mais importante ainda do que só no condomínio edilício. E muitas vezes você vai ter a taxa do condomínio edilício e juntamente com a taxa do condomínio em multipropriedade. Então, como é que vai ser a manutenção, pintura, não sei o quê, se vai ter uma matrícula autônoma. Então, assim, muita coisa que deve ser estudado, mas que vocês que estão aqui nessa pós-graduação vão entrar aí no oceano azul do direito, que é o que todo mundo realmente busca, né, nas profissões, de não ficar aí disputando por preço, falando, não, tá, o meu contrato não sei o quê, para falar, olha, eu sou o especialista em multipropriedade no Brasil. Professor, uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Se um multiproprietário tiver interesse de vender a cota dele, ele tem que ter aceitação dos outros? Vamos lá. Quem perguntou foi a? Bárbara. Bárbara, esse é um dos aspectos e por isso que eu preferi colocar no livro como sendo unidade autônoma periódica, que a legislação chama de fração de tempo. Porque quando fala em fração de tempo, dá a impressão de que tem que ter autorização dos demais. Não. Unidade autônoma. Você é proprietária e você vai exercer todos os seus direitos inerentes à propriedade. Então, pode vender para quem você quiser? Pode vender para quem você quiser. Precisa da anuência das outras pessoas? Não precisa. E lembre do que eu falei para vocês. Não pode ter essa vedação na instituição. Entendeu? Porque você está aí proibindo um direito que é inerente à propriedade. Então, você não vai ter na instituição de condomínio dizendo o seguinte, olha, primeiro tem que oferecer para os outros condomínios. Não, é direito de propriedade. Então, você pode vender para quem você quiser, para terceiro, pode doar para teu pai, para tua mãe, para tua tia. Não é só as vedações lá do Código Civil, que nós sabemos que não pode doar para amante. Quem quiser pensando em doar multipropriedade para amante aí, vou pegar 12 amantes e aí vou colocar cada uma, não pode, viu? Ô, professor, nós tivemos uma pergunta de uma colega aqui durante a transmissão, perguntando o seguinte, da participação do cartório de notas na instituição do condomínio em multipropriedade. E eu gostaria de fazer uma outra, que é totalmente diferente, na verdade, mas só que você já falasse para a gente sobre as formas de determinação do período em que cada multiproprietário vai poder utilizar o imóvel, que tem um sistema fixo, sistema flutuante e tal. Se o senhor poderia falar um pouco disso para a gente também. Vamos lá. Primeiro, sobre a questão do cartório de notas, né? Há uma omissão legislativa na 13.777, né, sobre a obrigatoriedade ou não da escritura pública para a instituição do condomínio em multipropriedade. Né? E a gente vai ter algumas pessoas que vão dizendo que deve ser obrigatório o cartório de notas, uns vão falar que é só com 30 salários mínimos, abaixo de 30 salários mínimos. Eu preferi não entrar nesse debate, né? Preferi seguir o que a legislação fala, que é a aplicação subsidiária da lei de condomínio edilício. Né? Então, a gente vai utilizar lá a legislação subsidiariamente. E aí vai depender de alguns estados, né? Alguns estados
não exigem pelos códigos de normas que seja a instituição de condomínio por escritura pública. Então, me parece, é isso que a gente coloca no livro, né? Que não seria essa obrigatoriedade. Eu sempre indico que todos os negócios jurídicos se procure um tabelião de notas, né? Para que ele que tem conhecimento jurídico e que a gente, você já estuda aí com a professora Letícia, né? Que o que é o tabelião de notas? Eu digo que o tabelião de notas, ele é o médico dos negócios jurídicos. Então, assim, você tem que ter aquele médico de confiança. Você não vai numa pessoa que você não confia. Então, quem que é o médico dos negócios jurídicos? Para mim, é o tabelião. E é ele que vai te dizer, falar o seguinte, olha, isso aqui é legal, isso aqui precisa ter o fundo de reserva, tal. E aí, juntamente com o advogado, vai produzir a melhor instituição de condomínio que for necessária, justamente porque a obrigatoriedade do notário, do tabelião, é isso aí, é formalizar juridicamente a vontade das partes. Então, qual que é a vontade dessas partes, desse empreendedor? Olha, eu quero ter uma multipropriedade, que seja assim, que seja assado, que tenha isso, tenha aquilo, tenha outro. Aí, isso aqui, o tabelião vai falar, olha, isso aqui não pode proibir, não pode proibir de fazer isso aqui, porque isso aqui é inerente ao próprio direito de propriedade. Então, assim, eu tenho certeza também que diversos tabeliães vão se especializar nisso, se especializar em ser o médico da multipropriedade, de muitos empreendedores, de muitos multiproprietários, que a pessoa fala, olha, eu confio realmente nesse tabelião aqui, esse é o tabelião da minha confiança, porque a instituição de condomínio dele é perfeita, o cara é especialista em multipropriedade, ele estudou multipropriedade, fez pós-graduação e sabe muito sobre multipropriedade, e está aqui a escritura dele que é perfeita conforme o que o cliente dele quer, conforme o que o usuário quer. Então, eu sempre indico. E não dá para ter um padrão, né? Cada uma vai ser diferente da outra. Isso não tem jeito. Então, aquele negócio de pegar o modelo do Dr. Google, não dá para fazer. Né? Não dá. E assim, gente, em Carlos, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu tenho 15 minutos aqui, que eu tenho um outro compromisso já agendado aqui para 21 horas com a minha esposa, que já está aqui na minha frente. Esse compromisso aqui é muito sério, muito sério. Esse aí, se não depois dormir no sofá, não dá não, né, professor? Não dá não. O sofá já está preparadinho aqui para mim já aqui, né? Mas eu vou falar ainda mais uns 15 minutos e eu queria aproveitar para falar sobre isso, professor Carlos. Então, gente, olha, não dá para ser padrão Google. Não dá porque se você for fazer um condomínio multipropriedade em Caldas Novas, é uma realidade. É um período em que as pessoas vão para lá, entendeu? É uma fração de tempo diferente, entendeu? Os interessados, a idade das pessoas que vão para esse lugar é diferente. O tempo que as pessoas ficam, como elas utilizam o imóvel, como que elas utilizam a área de lazer, como que deve ser a estrutura de hotelaria relacionada a essa multipropriedade, vai ser totalmente diferente lá do Rio Grande do Sul, lá de Gramados. As pessoas serão diferentes, o período de tempo é diferente, porque aqui é frio, aqui é calor. Vai fazer em Porto de Galinhas, vai ser diferente. Então, assim, não dá para ser padrão. Não tem jeito. E aí que eu acho legal que você está fazendo a pós-graduação, começar a ler sobre esse instituto e falar, cara, isso aqui realmente não vai ser padrão. Qualquer multipropriedade que você for fazer, ela vai ter que ser diferenciada, com aquele modelo, com aquele tamanho. Mas por que vai ser o modelo de 1,26, ou seja, de 2 semanas? Por que vai ser período fixo? Por que vai ser período variável? Como que vai ser esse período? Vai ser uma semana em janeiro e uma semana em dezembro? Ou vai ser 15 dias juntos? Ou vai ser uma semana em janeiro, uma semana em junho e uma semana em dezembro? Então, assim, isso, cada multipropriedade vai ditar esse aspecto e você, como advogado, você, como tabelião, vai ter que diferenciar e dizer para as pessoas qual que vai ser o melhor instituto, né, o melhor formato desse negócio jurídico para que ele funcione. E é interessante a gente colocar para os alunos, que a gente tem alguns alunos que buscam a aprovação no concurso para cartório também, né? A gente tem advogados, nós temos pessoas do direito, generalistas, pessoas que mexem no mercado imobiliário, e temos pessoas que estão estudando para os concursos. É interessante assim, que o mesmo registrador de imóveis, que não está tão próximo do público quanto o tabelião de notas, né? Muitas vezes, lá na comarca de Senador Firmino, as pessoas me procuram, né? Olha, eu vou fazer um empreendimento, eu vou fazer uma incorporação aqui, o que eu preciso fazer?
né? Então, ao invés da pessoa trazer tudo para mim depois que ela faz, eu tenho esse trabalho de tentar auxiliar, de tentar assessorar antes, para que na hora que o trabalho vier para mim, ele venha perfeito. Né? Isso é uma coisa que todos os titulares de cartório, nós temos que ter em mente, né? Que nós somos, vamos chamar assim, assessores jurídicos da população de uma forma geral, da melhor forma que eles têm para fazer os negócios jurídicos deles. Eu já peguei diversos casos em Senador Firmino, em que as pessoas fizeram de um jeito quando a vontade delas era fazer de outro. E agora, para corrigir, elas vão ter que fazer um caminho que vai ser extremamente oneroso para elas. Né? Mas por quê? Porque aquilo não foi devidamente pensado, aquilo não foi... as pessoas não tiveram a assessoria correta. Né? Perfeito. Mas lá no cartório, teve um rapaz que veio até me perguntar de um imóvel dele na comarca do lado, que é a comarca de Barbacena. Ele quer vender as partes. É um imóvel rural. Vai fazer, entre aspas, um chacreamento lá. E aí, o que ele queria fazer? Ele queria desmembrar 2 hectares, vender. Depois, da área remanescente, desmembrar 2 hectares, vender. Eu falei, cara, vamos fazer um custo médio aqui para você. Deu tanto, eu não lembro os valores, não. Se você já fizer o desmembramento de tudo uma vez, dava 8 ou 9 áreas que ele poderia desmembrar, você iria gastar menos da metade. Né? Aí ele falou, pô, nossa, muito obrigado pela... Né? Eu falei, nós estamos aqui para isso. Né? Então, a gente precisa se especializar também em institutos novos, como a multipropriedade, como a regularização urbana, para que nós possamos dar esse auxílio para a população também. Né? Com certeza, com certeza. Mas aí, tranquilo, professor. Alguém mais tem alguma pergunta para o professor André, gente? Bom, aí eu faço o seguinte, então. Como o professor André tem o compromisso, a gente libera o professor André. Eu não tenho nem 10% do conhecimento dele em multipropriedade. Tem muito. Né? Preciso adquirir o livro da multipropriedade. É seu e do Alberto Gentil, a gente precisa. Né? O Alberto é um cara sensacional também. Não sensacional, maravilhoso. Mas é um cara sensacional. Então, eu vou dispensar o professor André agradecendo pela brilhante aula, abrilhantou aqui a nossa pós-graduação hoje, professor. E vamos contar com o senhor para próximas oportunidades também. Né? Contar com o senhor aqui, o pessoal está agradecendo aqui nas mensagens. E se o pessoal pretender aqui, eu posso tirar uma ou outra dúvida, mas já dispensando o professor e agradecendo a ele pela aula. Muito grande obrigado, abraço, professor. Viu? Fica com Deus e vai lá, vai no compromisso lá com a esposa, porque eu não tenho que dormir no sofá hoje à noite. Sua esposa tem cara de brava. Eu vejo as fotos no Facebook, sua esposa tem cara de brava. Mas não. Mas, gente, olha, muito obrigado, Carlos. Obrigado mesmo, professor. Um grande abraço. Fiquei muito feliz pelo convite. Nós que agradecemos. Deixar o convite para que vocês todos venham aqui a Recife para conhecer aqui o cartório, né, para me conhecer pessoalmente. Vai ser uma honra recebê-los aqui, receber o professor Carlos, receber todos os alunos aqui da pós-graduação, dizer que vocês estão em boas mãos, uma pós-graduação. Eu estava conversando com o professor Carlos antes sobre o propósito da pós-graduação, e isso é muito importante, que é justamente ter uma abordagem prática, né, de verificar. Não adianta a gente ficar... É muito importante a teoria, mas essa teoria precisa ser aplicada. A gente precisa tirar esses institutos que estão só na teoria e aplicar, fazer com que isso seja uma realidade. Fazer um exército de juristas que façam a mesma coisa que os juristas fizeram com a alienação fiduciária, transformar a realidade brasileira. Então, estudem esses institutos, LAGE, regulação fundiária, de condomínio urbano simples, e o Instituto da Multipropriedade,
com esse pensamento de transformação social, de transformação da nossa economia, de dar possibilidade de que as pessoas tenham mais crédito, de que as pessoas consigam aí ter um patrimônio valorizado, às vezes pela simples instituição de condomínio, né, em multipropriedade, e fazendo aquilo que a Constituição deixa lá sempre em abstrato, mas que cabe a nós, juristas, darmos concretude, né, principalmente na aula que eu dei para vocês hoje aqui, em relação à função social da propriedade, que nós possamos cumprir a nossa função social de juristas em fazer com que esses institutos abstratos de multipropriedade, de condomínio urbano simples, eles atendam a população que precisa disso. Então, é aquela senhorazinha que você conhece lá em Patos de Minas, ou lá em Presidente Olegário, que está perdida sem saber o que fazer com o imóvel, que precisa da matrícula separada, porque o filho separou da mulher, e você, como jurista, fala, cara, eu consigo fazer isso aqui é só fazer um condomínio urbano simples, ou então a pessoa que faleceu, aqueles herdeiros que não conseguem se entender, você fala, cara, isso aqui dá para fazer uma multipropriedade, eu consigo resolver isso aqui de forma rápida, então, eu consigo fazer isso aqui com que a pessoa consiga ter um patrimônio valorizado com a instituição de um condomínio edilício. Então, a gente precisa não só ter esses nomes difíceis, que só para nós conhecermos o que é condomínio edilício, condomínio de propriedade, mas fazer isso se tornar real e se tornar concreto. Então, muito obrigado a todos vocês, fiquem todos com Deus e espero a visita de vocês aqui no Recife. Tá bom? Fiquem com Deus. Tudo Nós de que bom. agradecemos, professor. E eu vou aí tirar uma foto ali na escadaria do seu cartório, já, se Deus quiser. Grande abraço, professor. Quem vem a Recife e não tira foto ali, não vem a Recife não, viu? É. É parada obrigatória. Concordo plenamente. Isso aí, Beleza, Igor. pessoal. Também vamos junto, Tudo de Igor. bom. Vamos lá. Vamos fazer uma multipropriedade aqui do cartório ali. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Tudo de bom para Obrigado, vocês. professor. Aquele abraço. Com Deus. Tudo de bom. E aí, pessoal? Gostaram da aula? Como é que foi? Cara, é bom. Opa, vamos lá. Gostou? Quem está falando aqui? Deixa eu ver. Estou meio perdido aqui no celular, gente. Daniel. Né? O André é bom, não é só blogueirinho, não. Ele entende mesmo. Oi? Eu achava que ele era só blogueirinho. Desculpa, eu não escutei, Daniel. E tal, mas realmente ele entende. Não. O professor Vilaverde é um cara que tem um conhecimento sensacional. Eu tenho 2 amigos em comum com ele. A Graziella, que é tabeliã de notas e de protesto de Jaboatão dos Guararapes, né, que é uma cidade vizinha a Recife. Para quem for de Belo Horizonte, é como se fosse uma contagem de Belo Horizonte, só que com praia. E o Christian, que é filho do tabelião de protesto de São Luís, lá no Maranhão. E todos os 2 sempre me falaram muito bem do conhecimento do professor André. E hoje eu tive a prova, creio que vocês tenham tido a prova também, de que é uma pessoa assim, extremamente preparada, um cara que tem uma formação muito sólida, muito boa. E creio que ele trouxe para nós um panorama geral, né? Não dá para ser algo assim aprofundado, né? Pelo tempo que a gente tem e tudo. Mas ele trouxe um panorama geral para esse instituto que pode ser, como ele disse, né, um tema aí para o próprio trabalho de conclusão de curso de vários de vocês que assim queiram, né, e creio que tenha atendido, né, aos anseios de todos nós com os conhecimentos que ele trouxe para a gente hoje, né? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de falar, de colocar nesse momento? Hoje acaba que a gente vai terminar a aula um pouco mais cedo, né? Essas aulas magnas, elas são temas específicos mesmo, a gente não pega tanto no tempo delas, porque, né, a gente traz pessoas diferentes. Normalmente, essa primeira aula é o professor Francisco Rezende, que dá para a gente, que é o titular do 4º RI de Belo Horizonte, mas ele está com alguns compromissos particulares, não pôde. E eu estou vendo a Ângela aqui, minha amiga do mestrado. Beijo, Ângela. Bom, e assim, eu me perdi aqui um pouco, me desculpe.
Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa para terminar? Deixa eu ver a carinha de vocês aqui e tal. Bom, creio que podemos terminar, né? Gente, então essa foi a aula magna do Registro de Imóveis da pós-graduação em Direito Notarial e Registral do CEDIM, Centro de Estudos de Direito e Negócios. É uma pós-graduação que, fora da pandemia, é presencial em Belo Horizonte e online, né? E que agora, durante a pandemia, a gente está fazendo só online. Nós temos uma visão extremamente prática, tentamos dar uma visão extremamente prática para os nossos alunos, trazemos a teoria, mas mostramos, igual o professor André mostrou hoje, repercussões, inclusive econômicas, dos institutos, e gostaríamos de nos colocar à disposição de todos. Quem quiser conhecer o CEDIM, só entrar lá em www.cedim.com.br. Hoje é uma faculdade e temos também as pós-graduações, de Direito Notarial e Registral é uma delas. Estamos à disposição. A coordenação toda tem um perfil no Facebook. Eu sou o Carlos Londe, a professora Letícia Maculan está lá como Letícia Franco, a Daniela Bolivar está lá também. Vocês podem ver o nosso perfil no site do CEDIM, né? E estamos à disposição de todos vocês. Agradecemos pela presença, pela paciência, pela atenção de todos. E um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.